Aleluia! Que coisa, que bênção, meus irmãos. O Senhor é bom, sim ou não? O tempo todo, o Senhor é bom. O Senhor é bom, meus irmãos. Queridos, nós vamos dar uma olhada aqui nas Escrituras, na palavra do Senhor. E tem um assunto muito importante para as nossas vidas, ao qual nós precisamos ser sabedores dele. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo está falando da ressurreição dos mortos. Nós sabemos que quando Jesus voltar, aqueles que estarão mortos, eles ressuscitarão, amém ou não? Os que ressuscitaram há muito tempo, os que morreram há muito tempo, ressuscitarão juntamente com aqueles que morreram por esses tempos. Mas a Bíblia fala que todos ressuscitarão em um corpo de glória. Aleluia, amém ou não amém? Mas eu queria começar falando, entendendo aquilo, como Paulo começa a falar sobre a ressurreição. Eu estou tentado a falar para vocês que eu quero falar de São Paulo aqui, hoje. São Paulo, não, deixa eu melhorar, eu quero falar do apóstolo Paulo aqui hoje. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém, queridos? Quero falar do apóstolo Paulo, que nos escreve uma carta tão profunda, tão poderosa. E ele começa falando sobre ressurreição, e gostaria muito que esta palavra fosse uma pregação expositiva. Eu concordo com os reformados que a pregação expositiva é uma palavra de melhor entendimento, para crescimento da igreja. Porém, eu quero que você entenda que talvez não é uma pregação que muitos gostem. Não é uma pregação de fogo que mexe na alma das pessoas. Queridos, mas a pregação expositiva é uma palavra que salva a vossa alma. Sabe por quê, irmão? Porque te traz entendimento e edifica o homem espiritual que está dentro de você. Quantos homens, você entende que homem é ser humano, né? Não é sexo. Quantos homens espirituais nós temos aqui, queridos? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E nós sabemos que tratando de ressurreição, igreja, corpo nenhum que não for transformado em glória, jamais subirá aos céus, jamais viverá com o Senhor. Há um mistério, que não tem mistério nenhum na verdade, porém muitos não sabem. Como você se tornará um corpo de glória? Como essa carne aí, vai ficar para um corpo de luz, glorificado, transformado, vai subir? Como? E Paulo faz essa pergunta para nós no capítulo 15, mas ele começa, e queria que você acompanhasse comigo. Todo mundo tem uma Bíblia aí? Vocês viram que a pastora Luz custou colocar o paninho aqui em cima, irmãos, por causa da altura? Quero que você acompanhe comigo a leitura. E diz assim, capítulo 15. Vamos ler por trechos, pausadamente. Como é expositiva, vamos explicando o texto. E diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também vocês permaneceram, pelo qual também sois salvos e retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você pode dizer amém, glória a Deus por isso. Você pode inclinar sua cabeça um momento, enquanto nós oramos. Senhor, olha aí a tua palavra, Senhor.
ministrada pelo teu servo. Pai, que traz, que edifica, que transforma a sua igreja. Nós pedimos a Deus que esta palavra mude o nosso coração, mude o nosso interior, nos faça homens, Senhor, mulheres, uma igreja, Senhor Deus, que vai subir no dia do seu chamado, Pai. Uma igreja que cumpriu, Senhor, entrou naquilo que o Senhor estabeleceu, para, Senhor Deus, da corrupção para a incorrupção. Nós, Senhor, pedimos entendimento, sabedoria, libertação sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê, amado? Querido, Paulo, ele coloca para nós um assunto, todo o capítulo 15, ele fala de ressurreição, ele fala da ressurreição, como será, como acontecerá, mas ele começa de uma forma não diferente do que nós precisamos entender, que é pelo Evangelho. E eu já vou trazer aqui, irmão, talvez o que é o principal desta palavra, porque ele inicia dizendo para nós, irmãos, no capítulo 15, que ele também, assim como os demais apóstolos, todos os profetas, que também nos notifica que o Evangelho que vos tenho anunciado, o qual vocês receberam, é o mesmo Evangelho que precisa permanecer em vocês para a salvação. Você pode dizer glória a Deus por isso? É o Evangelho. Agora, vamos entender algo aqui, meu amado irmão. O Evangelho que transforma é a palavra de Deus que vai, irmão, gerar em você, dentro de você, o necessário para um corpo que precisa ser transformado. Quantos estão começando a entender a palavra aqui, queridos? O Evangelho que transforma. Para que o Evangelho precisa transformar? Porque você precisará de um corpo transformado. E Paulo, ele vai edificando as nossas vidas quando nós entendemos isso. Este corpo, Júlio César, Laís, que são aí os líderes da Nação Jovem, teremos um evento no dia 21 de outubro, que, irmãos, o tema que eles escolheram, como os jovens da nossa igreja, os nossos filhos, eles escolheram um tema incorruptível. Incorruptível é o homem que pelo Evangelho, Júlio, foi transformado, e o seu corpo é transformado por causa da palavra de Deus dentro de nós, e então nos tornamos incorruptíveis. É um processo, meu irmão. Quantos aqui roubavam e não roubam mais? São poucos, ó. Acho que ninguém roubava. Quantos aqui prostituíam e não prostituem mais? Quantos aqui usavam drogas e não usam mais? Vejam que igreja limpinha. Quantos aqui, meus amados irmãos, com seus olhos se prostituem ou não se prostituem mais? Olha só, Evangelho, é isso. Quantos aqui tinham pecados homossexuais na sua vida e hoje não tem mais? Evangelho. A palavra foi entrando, foi transformando, foi mudando. Quantos aqui eram mentirosos e não são mais? Quantos dentro da igreja do Senhor Jesus eram fofoqueiros e hoje, eu acho que essa igreja hoje está muito calada para esse assunto, irmão. Amém, Júlio? Querido, desse assunto todo, eu era o primeiro. Mas eu quero dizer para você, hoje eu sou uma testemunha do Evangelho que transforma. Vai lá no meu bairro Ouro Verde, lá em Araguari, pergunta quem eu era, irmão. Você vai ficar escandalizado. Você vai ficar chateado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero dizer, irmãos, que o que me transformou foi a palavra, o Evangelho da salvação, as boas novas. Hoje eu falo das boas novas, porque Evangelho significa o quê, irmãos? Boas novas.
O Evangelho é as boas novas de Cristo Jesus que nos salva. Cadê o povo salvo aqui? Um dia questionaram Jesus sobre algumas coisas, e Jesus disse assim, ó, eu não vim para os bons. Então, irmãos, da lista que eu disse aqui, se você não roubou, se você não pensou mal, se você não tinha pensamentos esquisitos, se você não era um fofoqueiro, se você não era alguém terrível, o Evangelho não é para você. Jesus não morreu por você. Nós temos que ser livres da religião e dizer, querido, na cara do diabo, eu era isso tudo, hoje eu sou livre em Cristo Jesus. Fui transformado, fui mudado, queridos. Era um pano de imundícia, diz o profeta. Hoje eu sou, irmão, santo, porque Ele é santo. Você é santo, porque Ele é santo, querido. Você adora Jesus por isso, sim ou não? Então Jesus morreu, e Ele diz isso aqui, deixa para nós algo tremendo, irmãos. Ele começa a falar de ressurreição, dizendo que o Evangelho, preste atenção, no processo, você tem que entender isso. Não é sobre o que nós éramos, é sobre o que nós estamos nos tornando. Porque Ele é lindo. O Evangelho que nos foi anunciado. E Paulo fala que também para Ele foi anunciado. E Paulo diz no meio da carta aqui, desse capítulo, eu era um inquisidor da igreja, eu matava crente. Um homem transformado pelo Evangelho não se envergonha do que ele era. Ele tem, irmãos, a autoridade de dizer em que ele está se tornando. Eu era um assassino de crente, disse ele. Mas esse Evangelho que nos foi anunciado, nele também nós permanecemos. E eu quero que você diga assim, ó, o Evangelho que me foi anunciado é o que eu permaneço. Está aí, irmãos, começamos o processo, recebemos o Evangelho e iniciamos o processo, permanecendo nele. O Evangelho que nós precisamos permanecer é qual, irmãos? Do pastor Marco, do pastor Adenilson Trindade, do pastor Ogto, do pastor Valder, do pastor Rogério. Irmãos, qual é o Evangelho que nós precisamos permanecer? No Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. O que está escrito nesta palavra não é Evangelho de homens, é o Evangelho que contém o poder de Deus, porque é a palavra de Deus. Você crê, sim ou não? Porque quando nós pensamos assim sobre o Evangelho, nós tiramos o partidarismo da igreja, não é Paulo, não é Apolo, é Deus que dá o crescimento. Não é, irmãos, do fulano, não é do Beltrano. Aonde nós precisamos permanecer, igreja? Aonde nós precisamos permanecer? Toda a igreja em um só som, no Evangelho de Cristo, que é a salvação das nossas almas, que é o que nos salva, nos transforma, que é o que nos muda, meus amados irmãos. Glória a Deus, você crê? E aí ele vai dizendo, se nós permanecemos, aquilo aonde nos foi anunciado, nele nós permanecemos, então nós seremos salvos. Às vezes eu fico dando essas ratas aqui na frente, querido, é porque eu percebo que a igreja, ela está tendo sintomas de Mateus 24, dos últimos dias. Eu preguei isso domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Aleluia, bom crente. Você é bom para a sua salvação, meu amado. Você está lutando naquilo que lhe é devido. Vou te falar um sintoma que talvez eu não falei muito. Eu falei mais dos sintomas que Joel nos disse, sobre um poder, uma autoridade, a vida do crente. Mas Mateus 24 fala de um sintoma dos últimos dias, Wellington, que diz assim, ó, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Isso é terrível por causa do aumento da iniquidade. Olha, meu amado irmão, seremos vencidos pela maioria? Que é isso?
Nós não podemos ser vencidos pela maioria, porque Deus não nos colocou a viver em uma democracia. Deus nos colocou a viver na teocracia. Você crê ou não? Ainda que o Brasil viva uma democracia no seu estado, irmãos, né, de autoridade, do civil e tal, meu amado irmão, você não pode viver pela maioria. Todo aquele que viver, irmãos, pela multidão, vai ter sintomas do mundo e não vai para a vida eterna. Porque os sintomas, um dos piores sintomas é, o amor de muitos se esfriará, mas nós declaramos como o profeta, nem todos. Amém? Você pode dizer? Eu não. Eu serei cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, se permanecemos, nós então viveremos a salvação, retendo, irmãos, aquilo que nos foi anunciado. E Paulo, ele fala no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi. Não há diferença entre nós. Não há diferença entre nós. Todos nós recebemos o mesmo evangelho, para irmos para o mesmo lugar. Não afligir vossos corações, não se atemorizem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ah, meu Deus, celebra. Não entender João 14 é sintomas de um amor que está se esfriando. Não celebrar salvação, querido, sabe, quando você ouvir o evangelho da salvação, ouvir que você está sendo salvo, ouvir que você está no caminho, querido, do arrebatamento de uma vida eterna com Deus, é a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, irmão, todo dizer, glória a Deus. Falamos de sintomas, a semana passada falei sintoma, e eu não sei se a igreja entende o que o seu pastor tem dito aqui na frente, porque o sintoma não muda. Em um manifesto coletivo, porque Deus falou que no último dia tem um sintoma, não de um, de dois, não, de todos, haverá um grande avivamento. Um grande avivamento. Eu entendo que tem os fleumáticos, eu entendo que tem o sanguíneo, né? Tem gente que comemora o título da Copa do Brasil, meu irmão, está lá no meio da bagunça. Tem gente igual eu, só fiz glória a Deus, hein? Zeramos todos os títulos. Desculpa, viu, irmãos? A alegria ela sai, né? Amém? Glória a Deus. Mas toda honra e glória ao Senhor Jesus. Sintomas. Eu quero chamar você, Igreja Luz para os Povos do Mogi de Goiás, a ter sintomas do povo de Deus nesses dias. Sintam. Sejam cheios. Sintoma de um povo cheio, sintoma de um povo abundante, sintoma de um povo batizado, sintoma de um povo liberto, sintoma daqueles que creem. Sintomas daqueles que creem. E a ressurreição para nós então, irmãos, Paulo, ele vai falando conosco, e ele começa a dizer a partir do versículo 5, das aparições de Jesus, antes da sua ressurreição, e ele diz para nós assim, quando ele nos fala que, meus amados irmãos, há um poder no Cristo que morreu e ressuscitou. Eu quero que você entenda algo aqui, e ele diz, o Cristo que morreu e ressuscitou, como diz as Escrituras. E ele continua e fala, porque foi sepultado, e ele ressuscitou no terceiro dia, segundo o que, querido? Diga comigo. As Escrituras. Paulo, ele fixa isso, é a palavra que está dizendo, é o verbo vivo, irmãos, isso é do céu, não é Paulo, não é Pedro, não é apóstolo nenhum, é Cristo.
é sobre as Escrituras. E ele vai dizendo para nós assim no verso 5, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, por quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. É claro que hoje todos dormem, daquele que Paulo está dizendo aqui para nós, todos dormem. Mas ele está dizendo de quem viu o Cristo, viu ele ser crucificado, viu ele ser sepultado, e de alguns que o viu ressuscitado. Paulo está edificando a minha fé, a sua fé. Paulo está dizendo, não se atemorize, não vá com a maioria, fique com o evangelho da salvação. Fique com o povo que crê, se una, entre para dentro da igreja. Na verdade não existe isso. Seja a igreja. Se torne a igreja dos últimos dias. Amém, irmãos? Nós precisamos nos tornar a igreja dos últimos dias. Ele fala que depois Tiago viu Cristo ressuscitado, e todos os outros apóstolos, e por derradeiro, de todos me apareceu também, apareceu a mim. E Paulo, e aqui é importante, eu tive que ler essa parte, para dizer para você, e aí Paulo ele fala, e por derradeiro apareceu a mim. Estou escrevendo não do que me falaram, mas do que eu vi, presenciei, vivi. Aquilo que os meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, as minhas mãos apalparam. É sobre o verbo da vida. Eu vi Cristo ressuscitado. Essa palavra, para nós hoje, Paulo está convencendo uma igreja que não acreditava numa doutrina, prestem atenção nisso, e isso aqui é importante para nós. Sabe o que Paulo está falando? Porque havia um povo que não cria na ressurreição, havia um povo, irmãos, entre a igreja, vamos, dizer de Corinto, mas havia mais, porém, contudo, ele está escrevendo a Corinto, que não acreditava na ressurreição. E aí, lendo, me fez pensar muitas coisas, e eu pergunto à igreja aqui esta noite, quantos aqui acreditam que Cristo ressuscitou? E acreditam então na ressurreição de Cristo? Amém? Você acredita mesmo de verdade, irmão? Mas o que você está fazendo para a sua ressurreição? Porque Paulo estava alertando uma igreja que, irmãos, não cria, e porque não cria, não seria ressuscitada. Não tinha como, não haveria como. Paulo ele diz aqui, como ressuscitarão aqueles que não creem? Aonde começa? Um evangelho transformador, irmãos, Bíblia, palavra, 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 palavra. O que era não era mais, deixou de ser. O cara tinha um sentimento, irmãos, ele sabia no seu coração, todo homem que vive em pecado, ele sabe que peca contra o Senhor. Amém? Amém? Todo homem que peca sabe que peca. Todo homem que está em transgressão sabe que transgride. E o que esse homem está fazendo? O que esse homem está fazendo? Qual é o trabalho desse homem? Aonde ele tem feito? Porque, irmãos, vamos pensar na morte. Morreu, o que tem que fazer com a pessoa, irmãos? Diga, enterra. Hã? Quem já fez isso na roça? Hã? Quem já fez, irmão? Já fez? O que eu estou fazendo aqui, irmão? Hã? E a Bíblia fala que a semente caiu na terra, o que tem que acontecer com ela? Morrer. Porque se ela não morre, ela não nasce para a vida. Amém ou não amém? E a palavra de Deus para nós, irmãos, quando a Bíblia fala de ressurreição, é morte, irmãos. O homem morre para si nas suas paixões. O homem ele morre para si nas suas vontades. Ele morre para si nas suas ideologias. E então esse homem, ele, irmãos, viverá uma nova vida. Eu preciso dessa nova vida em Cristo Jesus, eu preciso. Quantos creem nisso, amados?
Então Paulo ele diz para nós: ei, eu sei quem viu, mas eu também vim, sou testemunha de que ele ressuscitou, e eu estou indo no caminho dele para a ressurreição. Cadê o povo que está indo para o caminho da ressurreição aqui? Para você ir para o caminho da ressurreição, você precisa crer na ressurreição. E crer na ressurreição não são palavras, crer na ressurreição é transformação. É o Evangelho fazer, irmãos, em nós o que ele precisa fazer. O Evangelho é o nosso sepulcro. A palavra de Deus é o nosso caixão. As ordenanças de Deus, querido, é a sepultura onde nós precisamos perecer para que uma nova criatura nasça para a vida eterna. Amém? Para a vida eterna. Paulo, a testemunha, no verso 12, irmãos, ele continua dizendo para nós assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns, dentre vós que não há, como diz alguns de vocês, que não existe ressurreição dentre os mortos. Veja, Paulo está questionando quem não crê. Hoje, queridos, eu quero ser uma voz profética de Paulo esta noite, entendendo, muitos dizem que creem, mas não creem, porque não estão sendo trabalhados pelo Evangelho que transforma, mas estão resistindo à palavra, estão resistindo à hierarquia de Deus, estão resistindo, irmãos, à boa palavra, à boa notícia, o bom Evangelho. Tem muita gente resistindo com ideologias, dizendo que Deus é bom, eu só preciso ser bom com as pessoas. Não, você precisa crer na ressurreição. Não, você precisa abandonar não pecados que as pessoas veem, você precisa abandonar pecados que só Jesus está vendo, e Espírito Santo, e Ele está dizendo para você: abandona, 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 abandona. Lá no seu quarto, o Espírito Santo está dizendo para você: larga, deixa de ser duro, deixa de ser fofoqueiro, deixa de ser, começa a perdoar, ei, muda esse coração, transforma, ei. É assim ou não é, irmãos? Deixa de ser prostituto, deixa de ter pensamentos imorais, deixa isso, deixa aquilo, deixa de ser avarento. Deus está, irmãos, pelo seu Espírito edificando através do Evangelho que transforma. E você acha que eu estou aqui como santo, irmãos? Não, irmãos, eu estou aqui como aquele que precisa ser transformado por esse Evangelho. Mas pensa num homem de uma natureza difícil de transformar. Sou duro, sou cabeça dura. Pergunta a pastora para vocês verem se eu não sou. Sou sanguíneo. Mas eu entendi. Eu olho para a palavra e falo como eu preciso desse Evangelho para ser transformado e receber um corpo transformado para subir com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Pensa assim, nos dias fits de hoje. Você quer ver um negócio? Quantos aqui fazem acompanhamento com a Nutri da cidade aqui? Quantos, irmão? Eita, que tanto, hein? Você quer ficar o quê? Leve. Tem que dar uma arrumadinha, não tem? Sim ou não? Sim ou não? Quem quer dar uma arrumadinha? Todo mundo quer cabelo no caixão, irmãos. Certinho. Sem inconveniências. Eu não sei, quando a pessoa morre, pergunta assim: qual é o tamanho? É P, G, GG, Y, Z? Qual que é o tamanho? Mas, irmão, está todo mundo aqui querendo dar uma arrumadinha. Ei, nós estamos querendo dar uma arrumadinha para subir, não? Nós estamos querendo dar uma melhoradinha para subir, não? A Bíblia está falando para nós de corpo corruptível, que foi corrompido, e corpo incorruptível. Incorruptível, porque não se corrompe mais, está limpo, vai subir, irmãos, igual um foguete. Vai subir com Jesus, irmão, igual o Apolo 13. Aí tem gente, irmão, ixi. Vai ser difícil, querido, vai ser difícil. Não deixou o Evangelho transformar.
não deixou o evangelho mudar, não deixou, ficou resistindo, irmão. É um negócio, querido. Tem dificuldade com cajado de pastor. Vocês acham que eu sou tão ruim? Eu sou ruim, mas vocês acham que eu sou tão ruim assim, querido? Eu não sou. E eu sei medir, querido, aonde está a minha ruindade, porque eu temo a Deus. E aonde está, irmãos, um lugar que não está encaixando com o evangelho. Meu amado, sentei com um pastor essa semana e falei: pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor recebeu pessoas lá da minha igreja, o senhor não sabe a procedência delas. Falei para ele: o senhor não sabe, o senhor recebeu, o senhor não me perguntou, porque se o senhor me pergunta, jamais eu falaria mal, mas eu ia dizer para o senhor: vamos tratar ela, pastor? Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos um reino só. Pastor, pega aqui que eu estava pegando aqui, ó. Aí, na hora que eu agarrei aqui, fez e saiu para lá. Aí o senhor continua pegando aqui, porque se o senhor largar isso daqui, não transforma. Não transforma. Pega, pastor, pega. Ficou me olhando assim. Falei: pastor, nós somos um só reino. O nosso papel como pastores, irmãos, é ajudar as pessoas para serem transformadas, para terem o seu corpo glorificado, amém? Muito, 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 muito importante isso. Então Paulo, ele diz aqui, queridos, muitos não creem na ressurreição, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo, ele não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo, verso 14, ó, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. O que nós estamos fazendo aqui? Se individualmente, eu, você, cada um individualmente, Laís, aqui, ó, individualmente, ó, tanto de irmão aqui, poderia começar a chamar pelo nome, né, para trazer para a pregação aqui, Márcia, Rogério, Tiago, né, às vezes eu vou falar, olho na cara da pessoa, me dá um branco, cabeça ruim, aí eu... Mas cada irmão aqui, ei, querido, se cada um de nós não estamos preocupados individualmente com o evangelho que transforma, para sermos o corpo glorificado, para subirmos, irmão, ei, é vã a fé, está tudo perdido. Para que nós estamos aqui? Se não há transformação, não haverá ressurreição, portanto não haverá salvação. Mas nós estamos batalhando para sermos transformados por essa palavra. Nós queremos alinhar o que Cristo está nos chamando a ser, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou falando de fé individual que edifica o corpo todo. Estou trabalhando a fé individual. Ninguém aqui pode pensar menos de Cristo do que deve. Ninguém, até os que estão no celular agora. Não sei se estão anotando o que estão fazendo. Não sei. Mas ninguém pode ter uma revelação menor, queridos, do que você precisa fazer. E aí Paulo, ele vai dizendo para nós no verso 15 assim, ó, assim somos também considerados como falsas testemunhas. Do que ele está falando? Se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã. Se não cremos que há ressurreição, vamos lá, eu não sei se eu estou sendo claro em algo, e é o ponto principal da palavra aqui, ó, preste atenção. Cristo é o exemplo. Você quer ver? Se Cristo ressuscitou, você vai ser ressuscitado. Porque se Adão morreu, você morreu. Então Cristo ressuscitou. Assim como o primeiro homem morreu, todos morreram. Assim o segundo, o último Adão ressuscitou, todos serão ressuscitados. Mas como nós ressuscitaremos a imagem do Cristo que primeiro, irmão, ressuscitou por nós? Qual é a sua imagem? E o texto vai dizendo isso para nós, verso 30, não é o verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
O evangelho que transforma, te transforma para a ressurreição, para uma nova vida, para a transformação. Porque se isso não está acontecendo, tem que haver uma preocupação do crente dizer: como eu preciso que esse evangelho faça alguma coisa dentro de mim, para que eu fique fitness ao ponto de subir aos céus. Pode dizer fitness nessas coisas assim? Acho que todo mundo está querendo ficar, né? Todo mundo indo lá na Nutri, todo mundo indo para a academia. Glória a Deus! Eu fico feliz, mesmo, porque eu vou também. Não estou indo porque o médico me proibiu, mas eu vou. Eu corro na rua. Vocês veem eu andando na rua, porque eu gosto, vou andar na rua. Odeio pôr bermuda, tênis e ir para a rua, odeio. Mas eu vou. E talvez, irmão, gosta de vir para a igreja? Odeio. Mas você precisa. Gosta de vir no culto de oração terça? Não, prefiro ir para a praça. Você precisa. Gosta de vir no culto de ensino da palavra? Odeio. Mas você? Precisamos, queridos. Agora eu não quero dizer que você tem que ser rato de igreja. Não, de forma nenhuma. Mas você precisa, você, precisamos ser sinceros conosco mesmo. Porque que, irmão, você conhece o seu coração. E sabe o quanto você precisa ser transformado para ter um corpo transformado. Quantos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. É sobre isso o evangelho. Um evangelho que nos ofende. Um evangelho, irmão, que fala mal de nós. Você acha que o evangelho fala bem de você? Trapo de imundícia. Como é que João Batista falou para o povo que foi atrás dele lá na água, irmão? Eita! Fala assim, me dá um pastor assim. Ninguém quis falar. Irmão, fala aí, me dá um pastor como João Batista, fala. Deporta o pastor Marco, traz um pastor que muda. Não, amém não, deixa eu ir não, estou brincando, entendi. Ela pega. Amados, é prazeroso ser transformado pelo Senhor. Dói, mas depois a gente diz assim, obrigado, Senhor. Quando a gente deixa Deus transformar, deixa Deus mudar, deixa Deus encher as nossas vidas, querido, depois que nós entendemos, coisas poderosas acontecem em nós, amém ou não? Crê ou não crê? Está preocupado ou não está preocupado com a transformação? Eu estou preocupado. Tenho visto muitos adolescentes dançaram, cantaram, tocaram, chegam na maturidade e saem da igreja. Estou preocupado, irmão, está acontecendo perto de mim. Muitos filhos dos crentes da igreja. Estou preocupadíssimo com os meus filhos em relação a isso. E aí eu falo, Senhor, aonde está a transformação deste povo? Nós vamos perder o nosso maior chamado. Uma geração contará para outra geração, irmãos. Estou preocupado. Tenho orado muito esses dias e falado, eu e a mais pastora, e organizado algumas coisas. Nós precisamos reorganizar a igreja em relação a culto. Porque a gente não reorganiza outra coisa não, irmãos. É só em relação à assembleia, às reuniões. Eu falei, meu bem, precisamos mexer. Não está funcionando. E eu não estou falando, irmãos, do ano 2023, 2022, eu estou falando da geração que está vindo, e eu não estou vendo os sintomas de Joel capítulo 2, quantos estão me entendendo? E nós precisamos perceber isso como pessoas que são, na igreja, irmãos, adultos, tudo adulto aqui, ó, tudo. Rebeca, quando chegar na minha idade, ela vai ser mais velha na fé do que eu, porque nasceu no evangelho que transforma, não é criança mais. Falando nisso, irmãos, ontem, estou dando uma pincelada nos sintomas, né? Essa madrugada Satanás estava solto e mimoso, soltinho, irmão, soltinho. Acordamos de madrugada,
com manifestações espirituais, percebi que Deus está alertando. E eu creio que tem pessoas aqui que Deus falou na madrugada para orar esta madrugada. Enquanto não oramos, eu, Rebeca e Lucimar, enquanto hoje não oramos, irmão, enquanto nós não clamamos, nós não tivemos sossego em casa. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque o diabo está terrivelmente animadinho, irmãos, para fazer o que lhe foi proposto. O que vai impedir? Se a igreja estiver, irmãos, animada de fazer o que lhe foi proposto. Não vai prosperar, não vai prosperar. Acordamos algumas madrugadas, eu acordo, tenho um pressentimento, um sentimento de opressão. Aí, eu coloco a mão na Lucimar. Ela me responde, você também sentiu? Eu, vamos orar. Não é uma, não é duas, não é três, irmãos, muitas madrugadas. Não temos medo, não nos acovardamos. Não tenho medo de fantasma, né, irmãos? Eu já escutei a história do barco, que já é um fantasma. Jesus fala, é eu. Amém? Glória a Deus. Mas eu creio que Deus está nos despertando, meus amados, o que falta em nós. Qual é o ambiente que nós temos estabelecido nas nossas casas para a salvação? Qual é o ambiente? Quais são as amizades que nos cercam? Quais são as palavras que nos cercam? Você ainda é um crente que se alegra em rodinha de escarnecedores? Você ainda, irmão, se alegra quando uma parentada pega uma cervejada, leva para sua casa? Você ainda, às vezes não se alegra, mas você ainda é permissivo a esse tipo de pecado? Ou não? Você é uma testemunha e diz assim, ó meu amado, ó primo, ó tio, ó, né? Desculpa, mas aqui em casa, não, né? Testemunhas, querido. Testemunhas, o mundo está precisando de testemunhas. Testemunhas. Não é sobre o bom crente do domingo à noite, é sobre o bom crente dentro da família. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus vai ministrando aos nossos corações. No verso 20 ele fala assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aqui, irmãos, ele começa a pregar. Ele tira as dúvidas, né, nos versos anteriores. E aqui ele começa a dizer assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está afirmando, irmãos. E se tornou o primeiro dentre todos aqueles que já morreram. Paulo, ele pega Cristo, coloca como exemplo, como semelhança, como, irmãos, standard, alguém que nós precisamos seguir, e fala, ele morreu primeiro, agora todo mundo que morrer depois dele, vai vir lá atrás. Por quê? Porque se ele morreu para a ressurreição, você também precisa. A cruz foi a arma que fez isso para Cristo. Eu esqueci a palavra que eu precisava usar aqui agora. A cruz foi, irmãos, o instrumento. Obrigado, pastora. O evangelho é o instrumento. Ainda que é a sua cruz. Qual é a sua cruz, Fernando? Qual é a sua cruz, Tatiane? Porque os discípulos queriam falar com Jesus mais intimamente. Jesus falou, mas aquele que quer vir após mim, tome e siga, depois me siga. Jesus está falando do evangelho, o evangelho que transforma, que é anunciado, o evangelho que você permanece. Precisa permanecer aonde, irmãos? Na igreja? Não. Você precisa permanecer no evangelho. Antes da igreja, porque não é sobre culto, eu estava dando um exemplo, mas sobre o exemplo de culto, é os sintomas que está na vida do povo. Porém, contudo e entretanto, eu quero dizer para vocês, permaneçam no evangelho de Cristo.
Porque Paulo, nesse capítulo, diz que há outro evangelho. Há outro, irmão. Tem um evangelho que não é isso tudo aí, não. Besteira. Besteira, isso é besteira, não precisa ser assim, não. Tem um evangelho que diz que você só precisa ser bom. Não, você precisa crer em Jesus, no que Jesus fez e obedecer a Jesus. Isso é o evangelho de Cristo. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se Paulo estava aqui querendo, irmãos, tirar da cabeça do povo de quem não cria em ressurreição, eu também estou aqui querendo fazer a mesma coisa, só que é diferente. Eles não criam por uma doutrina, e hoje não creem por um sintoma. O sintoma do esfriamento. Quantas pessoas vêm na nossa igreja, cultuam no domingo, mas qualquer outra festinha do mundo perdida está lá? Quantas? Eu não estou falando de aniversário de família, não estou falando disso não. Eu estou falando de algumas coisas bem terríveis que tem por aí. Satanás estava solto nessa cidade essa madrugada. Soltinho. E a palavra diz para nós que nós temos um modelo. E o texto vai dizendo para nós, se esperamos em Cristo, só nessa vida, verso 19. Escute. Porque tem gente falando que crê, mas não sabe nem no que. Só está indo para a ressurreição quem está morrendo, irmãos, na transformação. É isso, queridos, é isso. Só palavra para salvar, fechar caixão aqui. Para mim, para você, para todo mundo. Tem diferença não. Tem diferença não, irmão. Tudo pecador aqui, ó, tudo pecador. Graças a Deus que Jesus ainda manifesta aqui o santo dos santos, que é a imagem que nós precisamos seguir. Precisamos seguir Ele. E Ele diz para nós, no verso 12, se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque há um evangelho, irmãos, que não transforma. E tem muita gente seguindo por ele. Mas a palavra de Deus continua para nós. Verso 23, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, o primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Olha falando de você aqui, ó. Cristo primeiro, depois os que creem, porque permaneceram e foram salvos, seguem atrás de Cristo Jesus. O poder do Evangelho, irmãos, transforma para se ter um corpo transformado. E Paulo, ele vai explicando aqui, eu acredito que é no verso 39, ele vai dizendo para nós sobre a semente. E ele vai dizendo de corpos, ele vai falando assim, porque são corpos diferentes. Um corpo é o do homem, que ressuscitará, que morrerá, mas ressuscitará em glória com o Senhor. Ele fala, mas o outro corpo são dos animais, outro é do pássaro, outro é o corpo do peixe. Mas ele diz para nós assim, ó, mas todos os homens precisam receber o corpo glorificado. O poder do Evangelho nos tornará em glória com Cristo Jesus. Amém? Você crê? Veja o verso 38, diz assim, ó, nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Verso 42, assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará incorruptível. Amém? Qual é o corpo que se semeia em corrupção, irmãos? Diga, esta carne. Irmão, você acha que essa carne converte? Não. Querido, você acha que esse corpão seu aí vai ter alguma, vai servir para alguma coisa? Nada. Comida para bicho. E aí semeia-se para a morte, colhe-se incorruptível. Incorruptível. Por isso que a palavra de Deus fala, irmão, aquele que morre para a sua vida, viverá para Cristo Jesus. Amém? E isso é muito importante para nós.
Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se no corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E há corpo natural e há corpo espiritual. Olha o que Paulo está falando aqui, irmão. Tem corpo natural, mas também tem corpo. E aí, o que nós como igreja estamos fazendo, né, para esse corpo espiritual? Não posso me esquecer de que, irmãos, este corpo espiritual será transformado pelo processo do evangelho que me mata. Aceita o evangelho. Receba o evangelho, querido, em nome de Jesus. Você crê? O evangelho que significa as boas novas. E nós já estamos indo para os finais agora. Quero resumir esta palavra, falando para você do que Cristo disse para nós em 1 João, irmãos. 1 João capítulo 1, verso 12, que Cristo disse para nós. Meus amados irmãos, contudo, aos que o receberam, a mesma coisinha que Paulo está dizendo para nós, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Nem todo homem é filho de Deus, é criação, e ele será, irmãos, transformado pelo evangelho que transforma. E por que eu estou batendo nessa tecla, irmão? Fui lá na ressurreição, porque na verdade eu quero falar no evangelho que transforma, porque eu já fui no final daquilo que nós precisamos ser. Um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Mas a todos quanto receberam, todos os que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome, nasceram de novo. Você pode dizer isso? Eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. 1 Coríntios 5,17, você já percebeu o que está escrito em 1 Coríntios 5,17? Muito aqui sabe? 2 Coríntios 5,17, isso aí. Mas, aquele que está em Cristo ele está onde, irmãos? Onde que ele está? Na igreja, na assembleia, com o pastor? Não, irmãos, ele está em Cristo, é o que o evangelho fez dentro dele. Então ele se torna uma nova criatura. A autoridade no reino dos céus está no homem transformado pelo evangelho que transforma. Você vai chegar lá no Ouro Verde, vai perguntar do Marco. Todo mundo vai falar, quem é Marco? Aí você vai falar, o filho da Fatinha. Que Fatinha? A enfermeira. O Beto? Aí outros vão falar, o Beto Ordai? Muitos vão falar, aquele vagabundo. Eu era odiado no meu bairro, irmão, eu pichava as paredes tudo do bairro, meu nome estava escrito em tudo quanto é lugar. Já contei isso para vocês, sim ou não? Andava com os piores do bairro, era terrível, terrível, corruptível, corrupto, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Jesus me pegou, me jogou na parede, me chamou de lagartixa, acabou comigo, irmão, acabou, virei pó, pisou, esmagou, morri, mas ressuscitei com ele, porque ele é bom, irmãos. Hoje eu ando no bairro, lá, pregando a palavra. Hoje todo mundo sabe quem eu sou já, irmãos, todo mundo sabe. Porque a miséria que eu era pautado, irmãos, foi, querido, a estrada pelo qual Cristo se levantou naquele lugar. Não eu, Cristo. Mães de muitos amigos meus que falavam assim, Júlio, não quero que esse ano, que esse Beto, que esse filho da Fatinha, nem pintar de ouro, você é um vagabundo.
me ligavam e falavam assim: ei, você está na igreja, vem cá, pelo amor de Deus, fala com meu filho, leva ele para a sua igreja. Irmãos, eu levei tanto menino para a igreja, tanto menino da igreja. Cristo se levantou naquele lugar, sabe por quê? Porque nos tornamos testemunhas de um evangelho que transforma. Um evangelho que transforma. Não sou mais criatura, eu sou o filho. Eu sou filho de Deus, irmãos. Filho de Deus, você crê sim ou não? Romanos 1,16 diz assim, prestem atenção: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Quem aqui se envergonha do evangelho? Eu acredito. Mas o original não é vergonha de ter vergonha. Não. O original é: não tenho resistência. Não há uma salinha. Não há conveniências ao evangelho na minha vida. Esse é o original da palavra. Não há resistência. Não, eu não gosto disso, mas resisto isso. Não. A palavra fala, irmãos, para nós aqui: eu não me envergonho do evangelho, não tenho resistência alguma, eu sou integralmente convertido e vivo toda a palavra. Amém? 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 Amém, irmãos? Amém? 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 Glória a Deus. É sobre isso. Tem gente que se pega com as palavras. Você tem que se pegar, querido, com o que está ou não sendo transformado. É sobre isso. Não pode haver resistência, irmão. Senão, querido, você está resistindo o evangelho. E o evangelho, disse Paulo, é o quê? O poder de Deus. Não, vamos lá, irmão, vamos lá. Diga comigo assim: o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Um aplauso a Jesus, querido. Adore o Senhor, é para a salvação, é para você. O evangelho que transforma é para você, é para mim, é para nós, igreja. E não podemos, irmãos, ter resistência alguma. Quantas pessoas lá na sua igreja não gostam de crente? Tem muita gente lá? Não gosta de crente? Quem? Eita, meu irmão. Irmão, tem uns lugares que eu chego, que eu sinto a opressão. As pessoas olham para mim, elas me fulminam. Tem pessoas que me odeiam, menos quando pedem carona para mim lá em Pato Bernardo. Eles gostam, eles acham bom. Eles até sorriem nessa hora para mim. Ô, pastor, bom? Ô, irmão, você nunca me cumprimenta? Não, fala nada não. Deixa para lá. Eu faço a minha parte, amém, irmãos? Eu faço questão de parar dos que não gostam de mim. Tem uns que, Tiago, tem uns que não vão. Tem lugar, não entra no carro nem a pau. Ar-condicionado, Deus me abençoou. Amém, irmão? Quem gosta do ar-condicionado aí? É só eu? Só eu não gosto? Ar-condicionado, paro lá, tá quente, irmão. 37 graus. Não entra. Fica lá, irmão. Nunca vi, nunca conversei, mas eu sinto. Querido, eu sinto. Eu estava conversando essa semana com uma irmã e falando para ela de um lugar lá que ela comentou comigo. Falei: irmã, misericórdia, eu me sinto mal. É muito, não gosta do evangelho, irmão. Por isso não gosta de mim, eu não levo para o pessoal. Amados, aí eu preciso entender: Senhor, tem misericórdia, quebra essa resistência e salva. E faz ser meu amigo lá na igreja. Faz ir lá na minha casa todo dia tomar café comigo, só para me olhar na cara dele e falar assim: tá vendo? Quem te viu, quem te vê. Nosso propósito é sobre salvação, irmãos. Você está precisando tomar, nós estamos precisando tomar uma atitude de testemunhas, para que o poder de Deus entre, não só na nossa vida, mas na nossa casa, e mude a situação da cidade. Glória a Deus. Somos uma parcela da salvação de Cristo, em Mimoso de Goiás. Está todo mundo aqui, ó. Cada um numa família, né? Apesar que no final eu acho que todo mundo é de uma família só aqui. E eu que me sinto um estrangeiro. Mas
somos, irmãos, a parcela do reino de Deus. E há um texto nesse capítulo, meu amado irmãos, que diz para nós que está quase no final, dependendo só das testemunhas. Os sintomas precisam brotar. Quantos creem nisso, irmãos? Então, Romanos 1,17 ainda diz para nós, para a gente encerrar mesmo, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Como que vai vir a justiça de Deus, irmãos? Como? Está escrito aqui para nós? O Evangelho sendo revelado. Então virá a justiça de Deus. Glória a Deus. Amém? Você crê? Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12 diz assim: irmãos, quero que saiba que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele por mim ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Cristo Jesus por revelação. Olha o Evangelho aqui, irmãos. Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós ou um anjo pregue outro Evangelho, diferente daquele que pregamos a vocês, que seja, diga comigo, maldição. Se alguém prega outro, tem outro Evangelho, irmãos? Tem? Tem não? Tem aqui? Tem? Tem aqui? Tem. Está escrito aí. Tem outro Evangelho, que esse Evangelho seja anátema, maldito. Queridos, tem. Ninguém leu o Evangelho segundo, como é que é o nome do irmão lá aqui? Allan Kardec. Tem o Evangelho que você não tem que fazer nada, irmão. Tem o Evangelho que você não precisa fazer nada. É um Evangelho aí. Paulo está dizendo, se alguém te prega, ainda que um anjo venha e pregue outro, diga, é maldito. É maldito. Eu não quero para a minha vida. O Evangelho, e eu quero te dizer, qual é a diferença do Evangelho falso para o Evangelho verdadeiro? A cruz, a morte e a ressurreição dentre os mortos. Fica de pé, queridos, comigo, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Eu quero que você ore neste momento. Eu quero que você diga para o Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso ser transformado por um Evangelho que muda. Um Evangelho que me transforma. Eu não quero mais ser do jeito que eu sou. Eu não posso mais ser do jeito que eu sou, Senhor. Eu preciso ser transformado para a glória do nome de Jesus. Você pode orar comigo em nome do Senhor? Pai, nós oramos como igreja agora, Senhor, e ministramos a Ti. Salva-nos, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não somos dignos, mas nós necessitamos e clamamos ao Senhor, muda a minha história, que o poder do Evangelho transforme o meu interior, Senhor, a ponto que eu receba um corpo glorificado em Cristo Jesus. Muda a minha história, muda os meus pensamentos, muda, Senhor, muda, toma a igreja diante de Ti neste momento, Senhor, toma, Senhor, começa a santificar, a transformar, Senhor Deus, os homens dessa igreja, toma nas Tuas mãos, todo aquele que está no altar desta igreja, começa pela casa, começa pelos ministérios, começa pelos pastores, queima pecado, Senhor. Se não mudar, mata, Senhor, mas leva para a Tua salvação, faz segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer, segundo a Sua glória, mas nós queremos ser transformados em nome de Jesus. Diga isso para o Senhor. Eu quero ser transformado para a glória do Teu nome. Toda maldição, Senhor, em mim, receba o poder do Evangelho, o poder do Verbo vivo, o poder das palavras de Cristo Jesus. Muda a minha história, muda a minha sorte, muda o meu coração. Nós nos arrependemos dos nossos pecados,
Nos arrependemos de pecados ocultos, não confessados, continuamente praticados, Senhor Deus, daqueles que nós, como igreja, nos arrependemos, confessamos, mas voltamos. Muda isso, muda a minha sorte, muda o meu interior, Senhor. Assim como Davi orou, em pecado eu nasci, e em pecado a minha mãe me concebeu. Por isso eu chamo ao Senhor e invoco o teu nome agora e digo: Senhor, não passe de mim o teu Espírito, não aparte de mim a tua presença. Lava-me com hisopo, Senhor, e eu serei branco como a neve. Cristo ressuscitou. Se renda, se renda, se renda ao Senhor. Como um vendaval, Espírito Santo, presença gloriosa, convence o pecado, a justiça e juízo. Declare, declare. Eu me rendo. Você consegue se render? Você consegue se render? Querido, você consegue se dobrar? Você consegue dizer para o Senhor os seus pecados pelo nome? Não é para homens, é para o Senhor. Você consegue dizer: para conhecer, Senhor. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra poder. Espírito Santo, faz teu querer, faz teu querer em mim. Diga isso para o Senhor, querido. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, muda. Levante suas mãos para o céu, com o teu poder, com a sua glória, com o teu Espírito. Nós queremos ser transformados, transformados, Senhor. Transformados, Senhor, em nome de Jesus. Para conhecer. O Cristo que na cruz do Calvário te limpou, curou,
transformou, liberou sobre você o poder do Evangelho. Faça de você a cada dia pertencente ao reino dos céus, pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pela sua cruz. A tua imagem nós nos tornaremos, Senhor, incorruptíveis para a glória do teu nome. Se você crê, aplauda o Senhor.